mais uma vez aqui ao canal. Hoje venho partilhar a minha experiência de viver na Inglaterra. Espero que gostem, deem um like, subscrevam, partilhem e bora lá para o vídeo. Eu vim para a Inglaterra em 2016, em setembro de 2016. O meu marido sempre quis vir, mas eu não tinha vontade nenhuma de vir. Porque gostava do sítio onde estava a viver, antes de vir para cá, estava em Odeceixe e tinha trabalho, estava tudo a correr bem, mas o meu marido sempre quis vir para a Inglaterra, então lá comprou os bilhetes e viemos. Quando cá chegámos ainda não tínhamos casa nem trabalho, mas ele tinha cá um amigo, então ficámos na casa desse amigo 2 semanas, acho eu, uma semana e pouco. Ficámos em casa desse amigo uma semana e pouco. Entretanto, o meu marido arranjou trabalho e o trabalho tinha um quarto, tinha um quarto numa casa com a cozinha partilhada, porque aqui há muito essa coisa dos quartos, de alugarem quartos em casas partilhadas. Nós fomos ver o quarto e o quarto era horrível, era uma casa muito suja, o quarto estava sujíssimo. E eu disse ao meu marido, numa área um bocado muito esquisita, e eu disse ao meu marido, não, por favor, não vim de Portugal para me vir meter nisto, né? Então, essa pessoa, o dono dessa casa, conhecia outra pessoa que alugava casas e que tinha uma casa. A casa era um quarto com casa de banho e cozinha incluída. Uma coisa muito pequena, era mesmo só o quarto, uma cozinha que só lá cabia eu para fazer a comida, 2 pessoas dentro, não cabíamos 2 pessoas, mas tínhamos tudo. Tínhamos fogão, tinha máquina de lavar, a roupa a gente secava nos radiadores, não é? Porque no inverno não dava boa roupa a secar na rua, porque ou está sempre a chover, ou está a nevar, ou está a gelo, só a roupa nunca seca, então temos de secar sempre a roupa dentro de casa. Se não tem máquina de secar, acabámos por secar dentro de casa. Então a roupa secávamos, tínhamos esquentador. O coisa é que aquilo era uma casa, e a parte de baixo, o senhor, que era a sala, neste caso, o senhor fechou a sala, que era então o nosso quarto, era quarto, e ele fez uma cozinha e uma casa de banho. E então nós temos aqui o boiler, que é tipo um esquentador, vamos assim dizer, que aquece a água para aquecer a casa, para os radiadores. Os radiadores dá para a gente tomar banho e aquece a casa também. Só que isso a gente estávamos a dividir com a pessoa que vivia na casa por cima, não é? Tinha 3 crianças. Então, como a gente vivíamos só num quarto, tínhamos um radiador enorme, o quarto ficava bué quente, não tínhamos janela, a única janela que a gente tinha era a da casa de banho, teve sempre, inverno, verão, sempre aberta. Porque não podíamos diminuir a temperatura do boiler, porque as pessoas por lá da parte de cima da casa tinham frio. Então vivemos mais de 1 ano lá. Foi 1 ano. Foi mais de 1 ano, sim, mais de 1 ano. Foi muito complicado. A minha saúde mental foi-se abaixo, porque eu quando cá cheguei, passado 2 semanas de irmos viver para essa casa, o meu marido começou a trabalhar num restaurante de kebabs, tipo, as pessoas podiam lá comer, mas tinha takeaway de frango e isso assim, e ele ia trabalhar às 11 da manhã e só vinha de volta da meia-noite. Então o primeiro trabalho que tive foi num armazém de roupa, que
eu começava a trabalhar, por exemplo, eu trabalhava das 8, não, eu começava a trabalhar das 2 da tarde até às 6 ou 7 da tarde, uma coisa assim. E quando saímos já era inverno, não é? Já saía muito de noite. Então, eu como não sabia transportes, o táxi, eu não tinha dinheiro para o táxi, porque quando viemos ter o dinheiro que trouxemos foi para nos aguentarmos, para alugarmos uma casa, para podermos sobreviver, não é? E a primeira semana até receber o ordenado, eu e o meu marido, o dinheiro era escasso. Então, eu para não gastar dinheiro, o que é que eu fazia? Eu ia de casa, que ficava 1 hora a pé, eu ia a pé para o trabalho, e depois para cá, a minha intenção era vir a pé também, mas como era de noite, eu nunca tive medo, não é? Só que quando as pessoas, as senhoras, que eu trabalhava com as senhoras, elas perguntaram, então e agora como é que vais para casa? Onde é que moras? Eu disse, olha, eu moro assim, assim, neste sítio. Ai, e vais a pé? Não podes ir a pé, porque é perigoso ir a pé, porque aqui, por causa dos gangues, há muita criminalidade, não podes ir a pé. E então começaram a dar boleia. Eu depois lá conheci uma senhora que me ensinou como é que eu tinha que fazer para apanhar os autocarros, quais eram os autocarros que eu apanhava, do trabalho, porque eu tinha que apanhar um do trabalho para o City Center e depois do City Center para o meu bairro, que aqui é tudo em bairros. E pronto, os primeiros 2, 3 dias ia a pé para o trabalho, pronto, durante o dia a pé, e realmente aquilo de noite, se fosse de noite era complicado, porque é muita floresta, muito campo, não era assim por meio de casas nem nada. E depois passar 2 ou 3 dias na primeira semana lá consegui saber como é que se apanhava o autocarro para ir. Só que o primeiro ano foi muito complicado por causa do meu marido estar sempre a trabalhar, só tinha um dia de folga. Eu depois, entretanto, desse trabalho, eu fui para lá já a meio de setembro, fiquei lá acho que 2 ou 3 semanas e depois comecei a trabalhar no armazém do Tesco, porque a senhora que me ensinou a apanhar o autocarro disse, olha, o Tesco vai agora abrir, que é a campanha do Natal, que eles começam sempre a pôr pessoas a partir de outubro, por causa do Natal, que aqui as pessoas fazem muitas compras online para o Natal, prendas para o Natal, e então eles começam logo em outubro a fazer as compras, muito antes às vezes. Mas aqui as empresas geralmente é a partir de outubro que começam a pôr extra pessoal para poder dar vazão a todas as encomendas que eles têm online, porque as pessoas aqui compram muita coisa online. Então eu fui para o Tesco, como recebia mais, e o horário era melhor para mim, porque eu saía de manhã era às 5h30, às 6 da manhã começava o trabalho e às 2 da tarde estava despachada. Então para mim era muito bom, não é? Era ótimo, não tinha que andar de noite, só tinha que apanhar o autocarro de manhã, mas o autocarro para este trabalho era muito mais simples de apanhar porque o trabalho também era muito mais perto da minha casa. O único que não era o meu filho, que na altura tinha começado a escola aqui. Ele tinha que ir, pronto, quando ele saía para a escola eu já não estava em casa, mas estava o meu marido. A coisa era que quando ele vinha da escola eu já estava em casa, então não ficava sozinho. Só nas férias é que ele tinha que ficar sozinho, mas também não era muito, porque o meu marido ia sempre às 11 da manhã trabalhar. Eu, quando era 2 da tarde, já estava em casa, tinha 2 dias de folga por semana, ganhava mais. E fiquei até janeiro, até passar a altura do Natal. Depois, a passar a altura do Natal, a maior parte das pessoas, quase todas, eles mandam embora. Eles não ficam com estas pessoas, é mesmo só para as campanhas do Natal. E pronto. Eu vim para casa, ainda fiquei uma semana em casa, mas como nós aqui trabalhamos sempre através de agências, as agências é que nos arranjam trabalho. Então, para onde a agência nos manda ir, nós vamos, trabalhamos uma semana, um dia, seja o que for preciso. E eu fui trabalhar depois para outro armazém. Foi sempre assim. Para dizer que no primeiro ano foi muito complicado para mim, porque além de ter vindo, não ter nunca, pronto, a única vez que tinha saído do meu país, tinha saído ir para a França, quando eu tinha
22 ou 23 anos, que fui à França fazer uma campanha de ameixa. Foi só um mês ou dois, ou que raio foi. Mas pronto, fui com portugueses, nunca fiquei assim isolada, pronto, porque estava a viver com pessoas que eu conhecia na França, com portugueses que também tinham ido para a campanha, então nunca tinha experienciado ter ficado tão isolada, não é? Claro que uma pessoa habituada, não é, porque eu vivia numa vila, pronto, a gente em Portugal já sabe como é que é, não é? Se não viver numa grande cidade, não é? Vai à vila, numa vila ou numa terrazita mais pequena, tem o supermercado, tem a mercearia, tem o café, vai ao café, as pessoas conhecem, né? A gente fala com as pessoas, olá, tudo bem, boa tarde. Mas aqui não. Aqui não há esse convívio. Podes ir 300 vezes ao supermercado num dia que ninguém te conhece, ninguém sabe quem tu és, nem sabe se já lá foste, senão, não é? Então, a minha saúde mental, e depois nunca fomos a lado nenhum, foi muito complicado. E nesse ano o verão também foi horrível. Choveu o verão todo. Não houve. O primeiro ano foi miserável. E foi muito complicado. Eu depois engordei muito. E mentalmente estava paranoica, estava mesmo muito mal mentalmente, porque eu não falava com ninguém. Eu, como também nunca tive assim muitos amigos, nunca tive amigos, que é mais simples, é assim. Eu não tinha ninguém com quem falar. E fazer as amizades aqui também é complicado. Muito complicado. Porque hoje estás neste trabalho, amanhã pode já não estar, não é? Como eu estava no teste, de repente, olha, amanhã já não é preciso, estava hoje a trabalhar, amanhã recebes a mensagem no telemóvel, olha, amanhã já não é preciso vir. Aqui é assim. Pronto, eu depois, no fim desse ano, eu tinha-me inscrito no ginásio, como estava com muito peso, para fazer exercício, porque aqui a gente não anda, estava sempre em casa, então inscrevi-me no ginásio. Meu marido disse, olha, melhor inscrever-te no ginásio. E comecei a ir ao ginásio, que ia quase todos os dias ao ginásio. E o que é que me aconteceu? Desloquei o joelho numa aula no ginásio. O joelho saiu fora. Quando saiu já não foi para o sítio. Tive que ir de ambulância para o hospital. Ainda lá fiquei bastante umas horas boas, até eles me porem o joelho no sítio, para ver se poderiam pô-lo no sítio, ou se era preciso operar. Graças a Deus não foi preciso fazer nenhuma cirurgia. O médico, depois de ver o raio-x, disse, olha, respira fundo, que eu vou-te pôr o joelho no sítio. Assim que ele diz respira fundo, eles têm um gás que a gente nos anestesia, é tipo, ficas drogada. Foi mesmo assim, ficas drogada. E então puseram-me o joelho no sítio, mas a partir daí, se eu já estava mal da minha cabeça, a partir daí ainda fiquei pior. Porque depois fiquei mesmo em casa sem poder levantar, não é? E depois paranoica, para ver como é que é a nossa mente, não é? Paranoica, comecei se eu me levanto, se eu mexo os joelhos, isto vai-me sair outra vez, e as dores, porque eu tive horas com dores horríveis, que eu nem sei como é que aguentei, porque tenho muita resistência à dor, mas aquilo foi uma dor, horas assim, com o joelho fora do sítio. Olha, foi uma coisa, mentalmente fui muito abaixo. Eu já estava em baixo, ainda fiquei pior. Isto aconteceu-me em outubro, em novembro. Pronto, depois o médico disse, não, podes andar. Eu tinha uma joelheira, tipo uma tala, que eles tinham posto no joelho. Ele disse, podes mexer, podes fazer tudo o que quiseres. Houve coisa que é que me aconteceu, se eu já estava gorda, que estava já a começar a emagrecer, o disto de ficar deitada e sentada e não mexer e não sei o quê, engordei outra vez muito mais. E comecei mentalmente a ir muito abaixo. Eu comecei a dizer ao meu marido, eu vou morrer aqui, eu vou morrer neste país, tu salva-me que eu vou morrer neste país.
foi muito complicado. Eu tinha mesmo a impressão que eu ia morrer aqui. Como eu estava mentalmente, estava muito mal. Então, o que é que o meu marido decidiu? Olha, vou-te levar uns tempos para Portugal, porque tu se ficares aqui, a tua cabeça vai ficar pior. E então foi isso que assim que se decidiu. Eu depois tive cá o 2017, o 2018 eu voltei para Portugal durante uns tempos e foi a minha salvação, porque se eu continuasse aqui eu acho que me tinha suicidado, porque eu não conseguia, não aguentava mais. Voltei, fui para Portugal nos tempos mais o meu filho, o meu marido continuou cá a trabalhar. E depois eu aos poucos e poucos em Portugal consegui voltar outra vez a ser aquilo que eu era. Voltei outra vez a ganhar gosto pelas coisas, todos os dias ia fazer uma caminhada para me exercitar, aos poucos e poucos ganhei confiança outra vez na perna, porque eu não conseguia, até para conduzir eu tinha muito medo, então aos poucos e poucos consegui voltar a ser eu. E é isso que eu queria que as pessoas, quando nós saímos do nosso país, principalmente se nunca saímos do nosso país ou se nunca tivemos contacto assim, termos ido para outro país, ou nós vivemos num canto, protegidos de tudo. As pessoas que estão em Portugal não têm noção disso. Mesmo que vais de férias, nunca tens noção realmente como é aquele país. Só que quando lá estás a viver e quando fazes a tua vida noutro país, é que tens noção que as coisas não são fáceis. Que vives, quando estás no teu país, estás a viver num canto, no paraíso. Porque eu aqui sofri racismo, coisa que eu nunca fiz, nem nunca me fizeram a mim. Aqui fizeram-me racismo, porque pensavam que eu era polaca por causa do meu nome. E já me aconteceu várias vezes no trabalho perguntarem-me como é que te chamas. Eu digo, my name is Liliana, e as pessoas começarem a falar comigo noutras línguas, romeno, polaco, búlgaro. Eu digo, desculpa, mas eu sou portuguesa, não estou a perceber. É muito complicado. As pessoas não têm noção o quão o mundo é vasto, o quanto as pessoas são más e como também são boas, não é? Mas como as pessoas às vezes conseguem ser muito más, e como a vida é tão diferente daquela que a gente vive, e o quanto, sim, quer dizer, ganhas dinheiro. Se quiseres se trabalhares 2 horas de trabalhos, a única coisa é que aqui temos mais oportunidades. Tens mais oportunidade de arranjar trabalho, mesmo não tendo qualificações, desde que queiras trabalhar e que trabalhes bem, mesmo que não trabalhes bem, tens sempre trabalho, pelo menos aqui onde a gente vive há sempre trabalho, porque estamos numa cidade que tem uma zona industrial muito grande e como estamos ao pé da M1, que é a autoestrada que liga a Londres, e estamos a uma hora de Londres. De comboio é 30, 45 minutos, de comboio ou 30 minutos, que os comboios aqui são muito rápidos. Mas o nosso país é o nosso país e a nossa língua é a nossa língua. E a nossa comida é a nossa comida. A gente aqui não tem nada como tem em Portugal, não há peixe como há em Portugal, não há iogurtes como há em Portugal, não há variedade de coisas como há em Portugal. Então, para mim, tudo isso afetou-me psicologicamente muito e fisicamente também, não é? Porque depois o caso do psicológico, o físico começou-se a afetar também. Esse ano estive sempre muito doente, muitas vezes, coisa que é raríssima eu ficar doente nesse primeiro ano. Tantas vezes que eu fiquei doente, mas pronto, eu depois fui para Portugal, depois
quando melhorei, voltei para cá. Voltei para cá já por vontade mesmo minha de voltar. Disse ao meu marido, assim não dá, porque tu estás aí, eu estou aqui, a vida assim não é para ser assim vivida, não é? Embora as coisas, o nosso casamento também ficou um bocadinho tremido por causa disso e por causa de outras, a vida acontece, não é? E então resolvemos eu voltar novamente para cá. O meu filho também queria voltar, porque, embora é tal coisa, ele diz que a escola aqui tem mais oportunidades de estudo, tem mais facilidades, tem mais tecnologia, então acabámos por voltar para cá. Quando voltei já não tinha problema nenhum, até para conduzir e tudo, estava super à vontade, porque entretanto, mentalmente, como melhorei e consegui pensar e resolver as coisas, quando voltei, não... é como se nunca tivesse ido cá, era a conduzir, fosse para onde fosse, não tinha problemas nenhuns com nada. E então foi muito engraçado eu ver isso internamente e no meu interior, e eu pensar, realmente, às vezes a gente faz as coisas de uma maneira e elas são de outras. A nossa mente amplifica o problema. Os problemas são deste tamanho, a nossa mente amplifica ao dobro, triplo. E então voltei para cá, arranjei logo trabalho e pronto, e hoje quero voltar para Portugal, queremos voltar para Portugal, mas há dias que eu quero voltar, há outros que penso duas vezes, não é? Porque como a gente está a ver a situação no mundo, não é? As coisas estão todas caríssimas em todo o lado. E pensamos, não é? Eu, principalmente porque agora tenho um bebê com um ano e 7 meses, e então, mas mais por causa dele quero mesmo muito voltar para Portugal, porque isto, embora tenhamos muitas facilidades aqui de trabalho, eu hei de fazer outro vídeo depois a falar tanto das rendas das casas, das compras, de comprar casa, porque também tentámos comprar casa e também não consigo. O processo é horrível. Então, é assim, o que é que eu dou de aconselho às pessoas que queiram vir para fora do vosso país? Mantenham a mente aberta, lembrem-se sempre que às vezes a nossa mente é que amplifica os problemas. Mantenham sempre o coisa mais simples possível. Não pensem que todos são vossos amigos, que não são. Ajudem e deixem-se ajudar, não é? Mas mantenham sempre o foco. Porque é que vieram para cá? Porque é que saíram do vosso país? Porque aqui é muito fácil perdermos o foco, porque está tudo disponível para nós. Vai ao supermercado, está tudo disponível. Isto é barato, isto é barato. E chega-se a um ponto, é tipo a roda do hamster. O hamster está sempre à volta e é o que acontece também. Não percam o foco. Não pensem, porque isto é barato, porque aquilo é barato. É uma sociedade muito consumista aqui, pelo menos onde eu vivo. Eu vou ao City Center, está sempre cheio de pessoas a comprar, sempre a comprar, as pessoas estão sempre a comprar. O supermercado nunca está vazio, o supermercado está sempre cheio, seja na hora de manhã, no almoço, da noite, seja quando for, está sempre cheio. Isto é uma sociedade muito consumista, não se pode perder o foco. Eu, no primeiro ano
perdi muito o foco. Estava sempre tudo disponível. Comprei sapatos, roupa, coisas que precisava, que não precisava, que nunca usei. Pronto. Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia já me deixei disso. Eu posso dizer, onde eu gasto mais dinheiro é sempre na comida. E pronto. E por a razão, né? O meu marido é que trabalha, eu estou em casa com o meu filho, as coisas são mais caras, tem que se ter contenções. E assim, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem um gosto, por favor. Subscrevam, partilhem, porque para eu saber, né? Pelo menos deixem o gosto, para eu saber que as pessoas gostam do vídeo. Eu vou fazer também outro vídeo a falar da minha experiência da maternidade aqui, do nascimento do meu filho. Também estou a pensar em fazer outro vídeo acerca dos preços das rendas, como é que é, porque já nós temos a experiência de arrendar em privado ou através da agência. Como é para comprar casa, também temos temos também experiência. E pronto, espero que gostem, espero que tenham gostado deste vídeo. E obrigada por estarem daí, por me ouvirem, e comentem se quiserem. E muito obrigada. Até à próxima e see you next time.